16h30. Paz, oração e união a todos os combatentes que estão na escuta. Agradecemos a Deus por mais um programa da Central de Adolescentes. Hoje um programa especial, específico sobre missões. Glória a Deus por cada um que está aqui nos ouvindo nesta manhã. Nós agradecemos e louvamos a Deus pela vida de cada um. Bom, de início vamos fazer uma oração e logo mais estaremos falando um pouquinho sobre o assunto. E hoje temos uma entrevista especial. Quem será que daqui a pouquinho estará aqui conosco? Daqui a pouquinho vocês já saberão. Vamos orar e agradecer a Deus por este programa. Também já coloco no pedido de oração, como os combatentes estão se reunindo para orar. Vamos orar também pelo nosso irmão, nosso combatente Marcos Leonardo, que está hospitalizado, para que Deus venha abençoar a sua vida e curá-lo, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor amado Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um programa da Central de Adolescentes, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Pai, e por essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua casa falando da Tua palavra, ó Pai. Somente Tu sabes, Senhor, o que cada combatente tem passado, como cada combatente, Senhor, está no dia de hoje, ó Pai, ou está, Senhor, ouvindo esta programação, ó Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus servos, ó Pai. Deus, te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de falar da Tua palavra, Senhor. Às vezes, Senhor, não estamos bem, não nos sentimos capazes, Senhor, de falar da Tua palavra. Mas, Deus, somente pela Tua graça e misericórdia, Deus, estamos aqui, ó Pai. Deus, dirige, Senhor, este programa, Senhor, cada palavra, tudo que iremos conversar, ó Pai, como será a entrevista, ó Pai, os louvores. Espírito Santo, toma conta dessa programação, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Também colocamos, Senhor, diante de Ti a vida do nosso irmão, o nosso combatente do céu, Senhor, irmão Marcos Leonardo, ó Pai. Deus, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, e curá-lo, ó Deus. Sabemos a situação que ele se encontra, ó Pai, e te pedimos, Senhor, ajuda o Teu servo, ó Pai, que ele venha ser curado, Senhor, e venha receber a vitória, ó Pai. Nós cremos em Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu te agradecemos por tudo, Senhor, e por esta programação, ó Pai. Segue conosco, ó Deus, falando, Senhor, nos instruindo, Senhor, sobre este assunto tão importante, Senhor, e precioso que é, Senhor, a obra missionária, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, como os irmãos já sabem, nós estaremos falando sobre a obra missionária, este trabalho tão precioso, né, nas nossas vidas, que o Ministério Restauração tem em diversos países, diversos lugares, pregando o Evangelho a toda criatura por cada cantinho desse mundo. Vamos estar lendo alguns versículos que separamos, que o Espírito Santo tocou no nosso coração para falar deste assunto. Eu convido os irmãos a abrirem em Marcos, capítulo 16 e versículo 15. Nos diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que é o nosso lema sobre missões, né? Sempre ouvimos falar deste versículo e que o Senhor esteja conosco para nos dar graça, que possamos ir por cada cantinho deste mundo, onde quer que nós vamos, seja na escola,
seja no mercado, seja onde quer que fomos, que nós venhamos falar da palavra de Deus. Muitas vezes nós pensamos que missão é sair de um país para outro, ou muito longe, ou sair do seu próprio país para outro, ou até mesmo em outro estado, mas pode ser mais pertinho do que nós imaginamos, pode ser do nosso lado, na escola. Eu acredito que onde quer que nós formos e estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos fazendo missão, salvando almas, pregando o evangelho a toda criatura. Vamos ler também Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Nos diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Este versículo me veio enquanto estava conversando com a nossa entrevistada de hoje, que será entrevistada logo mais. E me veio este versículo à mente, pois conforme a nossa rotina, né, estava conversando com a nossa irmã. Bom, os irmãos já sabem que é uma irmã, uma combatente do céu. E às vezes estamos correndo com tantas coisas, né? Como no dia de hoje deste programa, estávamos pensando, eu conversando com a nossa irmã, dizendo, será que nós cancelamos? Nós nos preparamos para outro dia? Para conseguirmos nos organizar melhor. Também a irmã Duda, a irmã Evelyn, infelizmente não puderam estar conosco hoje aqui. Elas teriam uma participação muito importante, mas estávamos conosco ali. A irmã Duda e a irmã Evelyn nos auxiliaram nas perguntas da entrevista, então elas participaram em peso aqui na nossa programação de hoje. Mesmo não estando fisicamente, elas cooperaram com todas as suas forças para este programa. Agradecemos a cada uma delas. E estávamos conversando sobre se apresentávamos ou não por causa da correria do dia a dia, cada um tem seus compromissos, né? E me veio este versículo à mente. Estava conversando com minha mãe e disse, mãe, será que a gente marca para outro dia? A mãe disse, não, vai e faz conforme as suas forças. E eu me lembrei deste versículo. Porque às vezes perdemos oportunidades, né? Por exemplo, essa oportunidade tão preciosa, nós chegamos aqui, nos organizamos e foi fluindo, e vai fluir até o final, em nome de Jesus. E então, que este versículo esteja cravado no nosso coração, tudo que vier à nossa mão para fazer, que nós venhamos a fazer, mesmo às vezes não nos sentindo capazes de fazer, de falar, por exemplo, da palavra de Deus, um assunto tão precioso e tão sério, que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. E também este versículo se encaixa muito no tema missões, que tudo que vier à nossa mão para fazer, como falar a palavra de Deus, de repente uma oportunidade na escola, na faculdade, em estágios, cursos, às vezes nos calamos, não deixamos o Espírito Santo agir por medo. Nossa, será que a pessoa que está me escutando, o meu colega de trabalho, de escola, vai me entender? Vai entender o que eu falar da palavra de Deus? Mas quando nós tivermos a oportunidade de falar da palavra de Deus, que nós venhamos falar com todas as nossas forças. Venhamos orar em pensamento e pedir, Deus, nos dá graça. Nos dá graça para falar da tua palavra. Pois o Senhor está voltando, e nós temos que pregar o evangelho a toda criatura enquanto há tempo. Enquanto há vida, há tempo, há salvação. Então, Jesus ainda não voltou, então temos a oportunidade de falar do evangelho às pessoas. Então, que nós venhamos falar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, mesmo que nós tenhamos vergonha, mesmo que falhe a nossa dicção na hora, às vezes acontece. Mas que nós venhamos agarrar toda a oportunidade que vier à nossa mão de falar a palavra de Deus, de louvar ao santo nome do Senhor. Amém? E por último, vamos estar lendo mais um versículo que está em Salmos, capítulo 9, versículo 1.
não esqueça, agora que eu lembrei, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta programação e de participar no chat. Vamos estar lendo então Salmos capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. E mediante este louvor, a este versículo que fala sobre o louvor, vamos estar chamando a nossa irmã que será entrevistada. Peço para o irmão Davi para colocar a thumb, vamos fazer um pequeno intervalinho e logo mais a nossa irmã que estará sendo entrevistada, os irmãos já saberão quem é, estará louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, voltamos então com a nossa irmã Nazaré, na paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãs e irmãs combatentes do céu. Glória a Deus. Nossa querida irmã está aqui hoje para falar deste assunto tão precioso que é a obra missionária e louvar com sua belíssima voz ao Senhor. Glória a Deus. Belíssima, não sei muito mais. Vamos ler, antes de começar o louvor, no Salmo 15. Titula? O bom cidadão. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujo olho despreza o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será avalado. Avalado. Eu não sei ler muito bem em português, mas eu tento. O Salmo 15 é um salmo de Davi. E tem outras versões que ali fala: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Quem entrará no seu santuário? E esse louvor que canta o irmão Davi, não o Davi de lá, o Davi. Ele toca muito no meu coração. E toda vez que eu vou entregar algo para Deus, que eu quero consagrar minha vida, mesmo cantando ou orando, eu lembro desse louvor. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, que não tem vaidade
sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas, um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, teu Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse louvor, eu imagino assim Davi chorando. Eu quando canto eu sinto uma paz no meu coração, eu sinto tranquilidade. Exatamente. Bah, eu queria fazer as letras também como faz Davi. Amém. Glória a Deus, que bênção, irmã Nazarena. Como a irmã havia dito, esse louvor produz uma paz. Que lindo este salmo de Davi, esta letra tão maravilhosa. Que nós venhamos a adorar o nome do Senhor com o coração puro, de todo o nosso coração. Aleluia. Vamos começar então. A irmã Evelyn e a irmã Duda fizeram umas perguntinhas para a irmã Nazarena ser entrevistada. Quantas entrevistas a irmã Nazarena já deu, né? Já falou em outros programas. Mas hoje é o primeiro programa da Central de Adolescentes que a irmã Nazarena participa. Glória a Deus. Então, a irmã Nazarena, como podemos ver ali no início, quando a irmã entrou, a sua língua nativa não é o português. Não é o português. Então, de qual país? Se não deu pra notar. Eu falo espanhol. Uhum. Eu vim da Argentina, nasci lá. Eu estive um tempo aqui quando eu tinha 3 anos. Eu estive 2 anos morando aqui. Depois eu voltei pra Argentina e não vim mais pra aqui. Então, depois de 11 anos, eu volto para o Brasil. Glória a Deus. Que bênção. E, irmã Nazarena, qual é a tua jornada com Cristo? Você conhecia Jesus desde pequena? Se não, quando veio a conhecer, como foi sua conversão? Nasceu, por exemplo, no lar cristão, né? Ou se converteu quando era maiorzinha? Eu sempre digo assim, eu nasci... Meus pais, para quem não sabe, meus pais, o pastor Eduardo Baez, a missionária Gabriela Raceto, eles são pastores, né? E eles se converteram. Quando eu nasci, eles estavam começando nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Então eu nasci numa igreja, eu nasci já com Cristo, digamos. Só que cada um tem as suas experiências, né? Sim. Eu posso dizer que eu me converti de verdade quando eu me batizei. Depois que me batizei, eu me batizei com o Espírito Santo e também pelas águas.
E aí foi quando eu me converti. Para mim foi essa parte, né? Porque nós podemos até participar da igreja, mas até nós ter um encontro com Deus, nós não vamos ser convertidos de verdade, né? Até existem muitas pessoas que vêm há anos e anos e anos na igreja, mas eles não são verdadeiros convertidos. Exato, exatamente. Como é lindo cada experiência que nós temos, né, com Deus, às vezes desde pequeno, às vezes um pouco mais tarde, mas quando nós temos aquele encontro com Deus e começamos a viver intensamente o Evangelho, viver intensamente para Deus. Muitas experiências que nós escutamos de vários combatentes também que começaram a ter um encontro realmente com Deus nesta pandemia, né, que tivemos. E foi lindo, na verdade, para muitas pessoas foi uma situação triste e difícil, né, pelos isolamentos, por tudo que aconteceu, mas também este momento em que tudo parou, muitas pessoas começaram a repensar a sua vida, repensar nos seus caminhos com Jesus. Então, muitos encontros haveram com Deus. E foi muito bom, glória a Deus. Também temos aqui quando e como foi a decisão de vir para o Brasil. Por exemplo, a história toda desde o início, como Deus dirigiu, como veio a ideia, a possibilidade. E vocês pretendem voltar algum dia? Como vai ser? Nós deixamos aqui tudo anotadinho para não esquecer nenhuma perguntinha. A gente, desde que eu acho que a gente quis vir mais ainda, porque a gente ficou com aquela saudade dos irmãos aqui, sempre queria voltar para aqui, porque aqui é um lugar muito bom. Para quem não conhece a sede, tem que vir. Glória a Deus. A gente sempre ficou com aquela saudade, mas 2 anos atrás, meu irmão veio pra cá, meu irmão Facundo Baez, até eu tô pegando meu sobrenome, eu tô falando como fala aqui no Brasil. Aí, meu irmão veio pra cá faz 2 anos, e a gente sentia mais saudade ainda do Brasil, a gente queria vir e visitar meu irmão e voltar, né? Sim. E não sei, depois a gente começou a ter aquele anelo, sabe? De querer vir pra cá, de cuidar de algo aqui, de ficar aqui um tempo. Aí depois vem irmãos, começam a conversar com nós, os nossos líderes começam a conversar. Estamos vendo a possibilidade de que vocês vão para o Brasil. Aí então eu falo, tá bom, a gente vai. Mas ele fala só a possibilidade, né? E a gente esteve mais ou menos 1 ano esperando, né? Porque por causa da pandemia, as fronteiras abriram em dezembro e fevereiro, janeiro. E para nós fechava a fronteira, abria, fechava, abria, fechava, abria. E no último tempo só se podia passar de avião. E era todo tava tudo travado aí. A gente não conseguia vir, aí a gente começou a orar. E a gente ficava muitas vezes abalado, porque a gente planejava 1 semana antes para vir quando tava aberto. Aí, quando chegava a hora de ir, fechava a fronteira. A gente se abalava um montão. Mas Deus abriu as portas e a gente vê que tudo é um plano perfeito, né? Verdade. Quem sabe o que poderia haver acontecido se nós cruzávamos a fronteira sem permissão. Exato. Deus sabe o tempo bem certinho de cada um. E a respeito se nós pretendemos voltar para lá, eu acho que nós dependemos de Deus. Nós não podemos fazer nossos planos. Que tudo seja na vontade de Deus. Eu acho que você não tem que planejar nada antes de Deus falar. Exato. Porque depois você pode fazer aquele caminho, não vai dar certo. Exato. Tudo tem um tempo determinado, né? É lindo a forma
como Deus age. Às vezes nós não entendemos esse tempo, né? Às vezes, meu Deus, como assim está acontecendo? Por que não agora? Ou por que vai demorar tanto? Como a irmã havia dito, o que a gente sabe, o que será que aconteceria se fosse naquele momento? Por que será que Deus permitiu que fosse um pouquinho mais depois? De repente, da mão de Deus livrando ali de alguma coisa. Quantos testemunhos nós ouvimos sobre isso, né? De às vezes pessoas estarem viajando, irmãos nossos e tudo mais, e alguma coisa trancar e tudo mais, e foi um livramento de Deus ali. Deus é perfeito em cada detalhe, sabe o que faz. Vamos para a próxima pergunta, então. Como o foco do nosso programa sobre a obra missionária, como é o trabalho missionário na Argentina, irmã Nazarena? No que a maioria das pessoas acredita, pelo menos onde a irmã morava, ali perto, no estado. Tem poucos ou muitos cristãos na Argentina? E também nós colocamos aqui, pois a perseguição tem em todo lugar, né? Às vezes na escola e tudo mais, mas a irmã acha que lá existe mais do que aqui, a perseguição ao evangelho. Como é pra irmã? Lá na Argentina, o evangelho é bastante difícil porque a maioria das pessoas, eles são católicos. Todo lugar é cheio de católicos, só católicos, e tem poucas pessoas assim evangélicas. Nossas igrejas lá não são como aqui, que elas têm, pelo menos aqui eu imaginei que tem umas 700 pessoas, né? Mais ou menos aqui. Na sede? Uhum. Eu acho que um pouco mais. Tá, um pouco mais. E nas outras igrejas eu vi, tem 100, tem 50, 60, 70. E lá na Argentina, na maioria das igrejas, elas têm 10, 15 pessoas máximo. Não tem muito. Na última igreja que nós estávamos, tinha mais. Só que era uma só família, né? E essa família era muito grande. E eles eram uns 30 irmãos. E eles tinham alguns filhos que mais ou menos dá uma quantidade de 55, somando os irmãos e os filhos. É uma família bastante grande, né? É uma comunidade boliviana. E a gente mora, é muito perto da fronteira, então a gente estava cuidando daquela comunidade. E respeito no que eles acreditam, existe muita idolatria. Eles acreditam em Deus, a maioria das pessoas acreditam em Deus. E eles aceitam o evangelho. Só que eles não são convertidos, eles não aceitam a doutrina nossa. E você pode até pregar, eles podem se arrepender, mas eles não se vão converter. E eles têm eles são católicos, né? Eles começam com os seus deuses, eles adoram a mãe de Jesus. E na cidade onde eu nasci, não é onde eu morava, mas onde eu nasci, eles tinham um gaúcho. Eles adoravam o gaúcho. E também tinha... não sei qual é o nome aqui, mas eu sei que tem. Eu acho que nós chamamos de Santa Morte. Um dia específico de uma tradição deles? Um deus para eles. Sim. E é bastante forte aqueles deuses aí. Na cidade onde eu tava, eles acreditavam mais nas coisas da Bíblia, tipo, eles adoravam São Paulo, São Pedro, mas na cidade onde eu nasci, eles já criavam outros deuses mais. Então, as pessoas, mais com a pandemia, eles ficaram vulneráveis e eles começaram a acreditar mais agora no budismo. Foi não sei como explicar, mas eles se voltaram mais ainda para aqueles deuses, porque eles se sentiam vazios, mas tendo tantas poucas pessoas evangélicas, eles não encontravam o verdadeiro evangelho, eles não encontravam Jesus, eles não encontravam Deus, e eles procuravam no que eles encontravam mais rápido, né?
E eles começaram a ouvir professores, colegas meus, que eles começaram a fazer budismo e a crer em tonterias, né? E a gente não consegue... Como que tu acredita nisso? Mas é algo maluco, né? Não tem sentido. Mas eles acreditam naquela estátua que não se move, que não vê e que não faz milagres, com certeza. E eles não são perseguidores, né? Sempre tem algo, né? Mas eles aceitam, eles para os argentinos, eles aceitam qualquer religião, mas eles não querem que tu te intrometa na vida deles. Cada um com sua vida e tudo bem. A seguinte pergunta. No caso ali, nós lemos... acabei lendo as duas perguntas em uma só. Como é o trabalho missionário na Argentina? E a outra era como é ser cristão na Argentina. Então, a irmã Nazarena já meio que respondeu as duas, mas se a irmã quiser responder mais, como é o trabalho missionário na Argentina? Por exemplo, como era na escola para a irmã, para falar do evangelho, como era a experiência de cristão nesta parte do trabalho missionário? O trabalho lá não é tão forte como aqui no Brasil. Eu vejo aqui que eu falava que lá são mais católicos, né? E aqui a maioria também tem muitos evangélicos. De outras igrejas, mas tem muitos evangélicos. E lá não é assim. E na escola, tu pode até falar, mas agora, nesse último tempo, eu vi que tem professores que estão se voltando às ideologias do feminismo. Do feminismo está muito forte lá. E o liberalismo também. E eles estão voltando também à ideologia do homossexualismo. Então, tudo que tu fala contrário, eles renegam, eles não querem escutar nada disso, eles não te deixam. Se você começa a falar, eles te avergonham, te envergonham. Isso. Te envergonham diante de todos os teus colegas. Sim. Então, é algo difícil de se falar sobre esses três temas, né? O feminismo, o liberalismo e o homossexualismo. Que é o que está acontecendo, eu acho que aqui também é a mesma coisa. Sim, muitas escolas, lugares. E qual era a seguinte pergunta? A irmã já respondeu como é ser um cristão na Argentina, né? Falando, por exemplo, como é lá, tem mais o catolicismo. E agora era como é o trabalho missionário na Argentina. Foi essa parte. E nós também sofremos muito isso e está a cada dia mais crescendo e piorando isso dessas ideologias de gênero, feminismo, o comunismo, né? Este socialismo que está sendo implantado nas escolas. Nós vemos muitos combatentes falar sobre isso. Que Satanás está cada dia mais, né, tramando coisas para serem implantadas nas escolas, dominando total a mente dos alunos. Nós vemos muitos colegas nossos totalmente dominados por essas ideologias. E nós vemos o que Satanás tem feito nas escolas e também universidades, esses lugares, que é onde nós mais frequentamos com outras pessoas, né, que são do mundo, que podemos ver onde tem essas ideologias, estas coisas de Satanás. Mas Deus é conosco e nos dará força para nós sabermos e, com a graça e misericórdia de Deus, conseguir pregar o evangelho, conseguir dar um bom testemunho de cristão. E com certeza eu fico pensando, Deus tem visto o nosso esforço na escola. Por exemplo, aquela oportunidade de a gente tentando de alguma forma falar da palavra de Deus na escola. Às vezes é difícil, dependendo da série, dependendo como é a escola. Tem escolas que essas ideologias são um pouco mais tranquilas, não são tantos. Já outras que são terríveis, tem muitas dessas palestras, muito
muitos alunos falando sobre essas coisas e até vivendo essas coisas diante dos nossos olhos, né? Mas o Senhor é conosco, eu creio, e nos dará graça para que nós possamos fechar os olhos a isso e nos focarmos a Deus, e que nós não venhamos deixar essas coisas entrarem em nossa mente, e sim repreendermos cada vez que nós vemos nas escolas, onde quer que nós formos. Hoje em dia, em qualquer lugar que nós vamos, nós vemos esses ataques, essas ciladas, tudo que Satanás tem feito. Lá na Argentina ainda não existe a central de adolescentes. Sim. E eu vejo assim que o diabo tem trabalhado muito através dos adolescentes. Eles têm entrado na vida deles e perdendo muitas almas na igreja. Nas igrejas que tu vai, eu vi na última igreja que eu esteve, estava eu e o baterista, meu amigo, meu irmão, e era só nós dois. Aí nós lutávamos, íamos pregar, muitas vezes íamos buscar aqueles que tinham ido, mas eles não aceitavam, né? Porque quando nós chegamos naquela igreja, tinha uns 5, mais ou menos 10 jovens, né? E desses 10 jovens só ficaram 2. Imagina. Sim. E depois ficaram 2 adolescentes que estavam dos pequenos, né? Mas elas cresceram e elas ficaram junto com nós. Só que elas não tinham aquele desejo de servir a Jesus. E elas iam à igreja por um costume. E a gente eu entendi porque quando eu comecei a escola de novo, porque com a pandemia eu não tinha ido, eu vi assim que existia muita depressão, muita ansiedade. A maioria dos meus colegas, eu já falei no outro programa, que eles tinham pensado no suicídio. Tão pequenos, tendo pensar, eles têm uma longa vida por diante, tantos sonhos, eles são muito inteligentes, mas eles se deixaram de levar por as coisas desse mundo. Eles, ao não receber o evangelho, que é muito pouco pregado lá, eles não sabem como solucionar os seus problemas mentais, né? Porque eles não têm aqueles pais ajudando eles. Seus pais trabalham, eles estão aí cuidando deles, mas eles não têm como sustentar aquele vazio na alma que eles têm. E eu vejo todos os dias, porque eu tenho contato ainda com meus colegas. Eu não falo com eles porque não dá para falar, mas eu posso ver os seus status. E porque eu não tirei eles dos meus contatos, porque cada vez que eu vejo aqueles status, dá uma dor à minha alma muito forte. Porque eles explicam tudo o que eles estão passando. Eles têm aquela necessidade de receber amor, sabe? Eles colocam, eu tô me sentindo mal, eu me sinto triste, eu odeio meus pais, eu quero morrer. Eu já vi muitos status assim. Sim. E a gente vê a falta de Deus lá. Tem muita falta de Deus. Até quando tu fala para eles de Deus, eles começam a chorar, choram e choram, porque eles nunca receberam aquele amor. E quando tu te acerca a eles vêm com medo, porque eles pensam que tu vai ser igual aos outros, que é só por um momento, depois tu vai para outra parte. Aí eles ficam assim, com aquele temor de ter uma verdadeira amizade. Então eles preferem continuar com aqueles colegas, né, que só faz mal às suas vidas. E eu vejo assim, então eu vou pedir para vocês que vão ver esse programa, que orem muito pela depressão e pela ansiedade lá. Porque algo muito forte está
está sendo muito forte lá. E todos os dias tem alguém que foi assassinado ou se suicidou. E temos que lutar por nossos combatentes lá. Que em nome de Jesus a central de adolescentes vai chegar para lá. Com certeza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos continuar orando por isso. Amém, Quando eu via os programas da central de adolescente, eu não sabia o que era. Então eu vou deixar a irmã falar o que é a central de adolescentes. Sim. A Central de Adolescentes é um pilar do Ministério Restauração, como já havíamos falado em outros programas, que não é um departamento, e sim um pilar do Ministério Restauração, um pilar ali do Departamento de Ensino, né? E a cada dia mais tem crescido, tem sido uma bênção, alcançado os adolescentes, pois antes, por exemplo, era, como a irmã Nazarena havia falado, o infanto juvenil, né? Quando nós somos crianças ali, e quando vamos crescendo, continuamos ali no infanto juvenil, né? Para aquela parte da adolescência, assim, até passar para a juventude. Então, Deus deu essa estratégia. Temos também o testemunho do irmão Ronê, como foi um sonho que ele teve da Central de Adolescentes. Com certeza nós temos em outros programas. Não poderei contar agora, pois as horas passam, infelizmente. Mas essa revelação que Deus deu e o quão precioso é, né? Pois ali no infanto juvenil, quando somos crianças e vamos crescendo, e nesta fase da pré-adolescência, adolescência e a adolescência, Deus deu uma estratégia de agarrar esses adolescentes. Se sentir perdido, né? Exato. Porque o infanto juvenil era, agora mais ou menos ficou, ele é desde quando tu é bebê, né? Até os 16 anos que tu pode entrar para o coral, para a juventude. Aí é difícil estar com meninos de 7 e 8 anos quando você tem 13, 14 anos, né? Sim. É bastante difícil. Exato. E também não quer estar com a juventude, Sim, porque eles são grandes, eles já têm outros pensamentos e a gente não se dá bem com nenhum dos dois. Então a gente fica meio perdido aí. Sim. Então por isso que eles chamam central, porque ela tá no meio. Sim, exato. Perfeito, irmã Nazarena. A Central de Adolescentes. Bem para os adolescentes, e foi uma estratégia totalmente guiada por Deus. Nós vemos o quão precioso é e quão realmente, como a irmã Nazarena deu o exemplo, é necessário esta parte só para os adolescentes. Então, muitos ainda cooperam no coral infantil, e o que é bênção, são ali professoras, né, ensinando, é lindo de ver. E muitos já estão também na juventude, só que integrados na juventude e na Central de Adolescentes. Então, este propósito que temos, nós temos a nossa sede que está sendo construída, e a cada dia mais vai tomando rumo, no sítio de Viamão, né, onde fazemos nossos eventos e tudo mais. E nós vemos este projeto, a mão de Deus guiando cada detalhe. E é muito lindo que este projeto venha crescer cada vez mais para alcançar cada país, cada cantinho, pois nós vemos, esses dias estava conversando com um sócio sponsor, que é como nós chamamos os pais dos combatentes do céu, né? E ele dizendo de como ele estava vendo na escola de suas filhas, o que Satanás está fazendo de tentar derrubar a vida dos adolescentes desde quando são pequenos. Nós, por exemplo, que estamos no ensino médio, não sei se a irmã Nazarena está no nono, já no ensino médio. Eu teria que entrar, mas eu não entrei ainda. Sim. E ali, às vezes nós pensamos, por que pra nós, assim, por exemplo, os maiorzinhos, já é tão tranquilo, e nós vemos essa parte de ideologias, essas coisas acontecendo mais lá no 5º ano, 6º ano, nos pequenos, quando estão começando a crescer. Porque Satanás tem pego essas crianças pré-adolescentes para não chegar na fase da adolescência.
Porque muitas vezes quando nós estamos passando por essa fase da adolescência, vamos criando experiências com Deus e vamos sabendo mais, decidindo mais o que queremos da nossa vida. Então, por exemplo, eu estou com 16 anos, a irmã Nazarena com 15, e cada vez mais, a cada dia que passa, vamos crescendo. Daqui a pouco já chegamos aos 18 e nós já sabemos o que queremos da vida, já estamos com opiniões mais formadas, mais experiências, né? E assim nós já decidimos a nossa caminhada com Cristo, podemos dizer assim. De experiências nós mesmos com Cristo. Mas o diabo quer pegar estas vidas desde pequeno, para que não chegue na fase da adolescência, com opiniões formadas e querendo permanecer no caminho de Cristo. Já tirar da presença do Senhor desde pequeno. E eu comecei a pensar nisto, no que esse sócio sponsor falou, neste pai de uma das nossas combatentes, né? E o quão é essa estratégia de Satanás, né? Nós podemos ver nas escolas que está sendo bem assim. O diabo querendo tragar a vida dessas almas desde pequeno para que não chegue na fase da adolescência. Que nós começamos a ter mais opiniões formadas, como havia falado. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo vai guiar a cada um de nós para nós conseguirmos falar da palavra de Deus nas escolas. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes não tenhamos oportunidade de que nós venhamos orar sobre isso. Podemos até orar agora no final, que já estamos encerrando. Sobre isto, que Deus venha nos dar estratégia de como falar da palavra dele, realmente levar o evangelho a toda criatura, os nossos colegas, no trabalho, onde quer que nós formos, que nós venhamos pregar o evangelho, que Deus nos dê estratégias de como falar da palavra de Deus nas escolas, para os nossos amigos, colegas. E eu creio e sei que a Central de Adolescentes vai crescer a cada dia mais, em nome de Jesus. E vai ir até os confins da terra. Amém. Igual Heróis da Fé. Exato. Glória a Deus. Irmã Nazarena, se a irmã quiser cantar mais um louvor, para logo mais nós já estarmos orando, encerrando esta programação. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e quão precioso é, né, irmã Nazarena, falar da palavra de Deus. Glória Precioso, né? Eu acho que quando eu estou na igreja, assim, eu sinto que não há melhor lugar. Aleluia. Parece tudo tão lindo lá. Tem gente que fala, mas ela canta feio. Mas ele não predica, ele não prega assim, uau, né? Mas para mim é tão lindo ver. Aleluia. O meu coração só quer estar na igreja. Se eu pudesse estar na igreja às 24 horas, dormir lá, eu estaria lá. Aleluia. Glória a Deus. Porque a gente precisa daquele renovo. Exato. Precisa de viver uma vida cheia do Espírito Santo. E essa canção que eu vou cantar está em espanhol, mas eu vou traduzir antes de cantar ela. Ela diz: renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual àquele mundo. Aleluia. Eu quero ser diferente. Renova meu coração, renova minha mente, porque tudo que há em mim precisa ser mudado. Tudo que há em mim precisa mais de ti. Aleluia. Já não quero ser igual. Não é meu Senhor Jesus. Põe-me tu coração.
corazón, porque todo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessito mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quão maravilhosa é a presença do Senhor e nós necessitamos a cada dia mais da presença do Senhor. Glória a Deus, nós agradecemos a Deus por mais um programa. Infelizmente estamos chegando ao final. Então vamos fazer uma oração final, Amém. Irmã Nazarena, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar na casa dele, falando das suas maravilhas, falando da palavra de Deus. Vamos agradecer por tudo, também orar sobre a Central de Adolescentes, que venha a crescer a cada dia mais, que Deus venha a guiar cada projeto, cada estrutura. Nós sabemos que muitos trabalhos às vezes são caros, tudo requer, às vezes, quando vamos criar, por exemplo, a nossa sede, requer recursos, né? Então que Deus venha a guiar cada detalhe. Deus é perfeito e eu sei que a Central de Adolescentes já está assinada por Deus. Deus já tem todo o projeto escrito e a cada dia mais vai se cumprindo e Deus vai riscando aquele checklist. Isso já foi cumprido, isso também, e faltam as outras coisas que no tempo certo irão se cumprir. Vamos orar então e agradecer a Deus. Peço para a irmã Nazarena orar. Señor Jesús, amado Padre, tu presencia ha estado aquí en este lugar. Tu presencia ha guiado este programa, Señor, y te damos las gracias, oh Padre, porque tú has estado siempre aquí con nosotros, nos has guardado de todo mal, nos has librado, Señor. Tú eres nuestra roca y nuestro refugio, nuestra fortaleza en medio de tempestades. Y esperemos, Señor, que tú cuides de cada uno de nuestros combatientes, Señor. Protege, Señor, a cada uno de ellos. Liberta, Señor, a aquellos que están con depresión y con ansiedad. Padre, yo te ruego, Espíritu Santo, consuela aquellos corazones, Señor, que han perdido algún familiar, que tú sanes a aquel que se encuentra enfermo, Señor. Te pedimos en especial por nuestro hermano Marcos, Señor. Bendice su vida, derrama de tu gloria y con el poder que hay en tu nombre, Señor. Lo declaramos sano, Señor. Dale la victoria, Señor, a este joven, Señor, que él pueda contar un testimonio. Ante todo, Señor, hágase tu voluntad, Señor, en la Central de Adolescentes, Señor. Bendice, Señor, derrama de tu gloria, úsanos como instrumentos bajo tus manos para hacer misión, Señor, para salvar las almas necesitadas. En el nombre de Jesús, Señor, danos poder, autoridad, como tú has dicho en tu palabra, así cada uno que creyere en ti será salvo, Señor. El que cree en ti, Señor, podrá imponer sus manos sobre el enfermo, sobre el endemoniado, y toda enfermedad va a salir, toda enfermedad va a salir en el nombre de Jesús. Todo demonio será echado fuera en tu nombre, oh Padre. Y es por eso que yo te ruego, Señor, ten misericordia de nosotros. Sabemos que no somos merecedores de tu gracia, no somos merecedores de ti, Jesús, pero te necesitamos, Señor, y nuestro mayor deseo es salvar las almas, Señor. Tantos se encuentran necesitados, Señor, muchos en las drogas, en el alcohol, en el cigarrillo,
iglesia, Señor, perdidas en un mundo en donde el diablo está manipulando sus mentes, creyendo que va a ser algo lindo, Señor, pero cada día trae destrucción para su corazón. Padre, yo te ruego, sé tú obrando en esos corazones, toca con tu Espíritu Santo, bendice, Señor, a nuestro hermano Jonei, Señor, a nuestro hermano, Señor, bendícelo, Señor, derrama de tu bendición, de tu gloria sobre él, derrama de él, Señor, que él pueda ayudar a cada uno de nosotros, que no falte nada, Señor, haz todo conforme a tu voluntad, que tu nombre sea glorificado, Señor, usa cada joven, Señor, usa cada joven, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, derrama de tu gloria sobre nosotros. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Deus por essa programação e encerramos com paz, oração e união. Deus abençoe.